Quando eu falo de fé, eu falo de um tema sensacional, né? E que de fato às vezes eu me pego pensando em os exemplos dos homens de Deus que a Bíblia deixou para nós como exemplo, mostrando como é importante o exercício da fé na vida do homem. E que de fato Deus ele age no sobrenatural. E logo quando eu falo de fé, eu lembro de Daniel, novamente de Daniel. Porque a Bíblia diz que Daniel, mesmo sendo levado cativo para a Babilônia, ele se destaca de forma tão grande que o rei coloca ele como presidente de alguns homens que ele separou no seu reino. Presidente dos governadores, dos prefeitos, dos satrapas, né? Como a Bíblia assim diz, nomeia. E a Bíblia diz que isso não subiu ao coração de Daniel a ponto dele se achar o tal. Mas todos os dias Daniel orava a Deus, de manhã, de tarde e de noite. Agradecimento a Deus por tudo, reconhecimento que Deus é o tudo na vida dele e na vida do ser humano. Mas a posição de Daniel faz com que aqueles outros homens se sintam enciumados, porque eles queriam estar onde Daniel estava. E aquilo que Deus preparou para você é para você. É como a veste de José, a túnica, não cabia nos irmãos. E eles logo montaram algo, na época Dário era o rei, eles montaram uma estratégia para que o rei se sentisse importante, né? E levantaram um decreto que durante o período de 30 dias ninguém se prostrava diante de Deus, diante de homem, diante de ninguém, a não ser diante do rei. Porque eles naquele momento não acharam conflito aparente entre a vida particular, profissional de Daniel. Não achou nenhum conflito para que eles pudessem usar, né? E aí Daniel ficou sabendo daquele decreto. Eu vejo que muita gente naquele momento tirou umas férias, né? Da oração, da adoração. Mas Daniel ficou sabendo daquilo, sabe o que ele fazia? Ele abria as portas e janelas da sua casa. E de manhã, de tarde, de noite ele prostrava e adorava ao Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. E eles levaram aquilo para o rei e falaram com o rei: tá vendo? O que o Senhor nomeou como importante, mais importante sobre nós. E aí eles viram Daniel orando, chegou diante do rei e falou: tá vendo? Aquele que o Senhor tanto gosta, que a Bíblia diz que o rei gostava de Daniel, admirava a administração dele. E aí, por alguns instantes, a Bíblia deixa claro que o rei tentou ainda livrar Daniel, porque a sentença era a cova dos leões, né? Mas palavra de Medo-Persa não podia voltar atrás. E aí eles falavam: não, a sua palavra, rei, é Medo-Persa, não pode retornar, não pode voltar atrás, não tem curva, né? Se fosse nos dias de hoje. E aí o rei chama Daniel e fala: Daniel, se o seu Deus for de fato Deus, ele te livrará. E enfim, lançaram Daniel na cova dos leões. Naquele dia o rei não dormiu, perdeu o sono, não quis ouvir música, dispensou os músicos. E aí, logo nos primeiros raios de sol do outro dia, o rei foi lá na cova dos leões e gritou: Daniel, teu Deus te livrou? Daniel lá de dentro, vivo, sem nenhum arranhão, disse: sim, rei, estou vivo, estou bem. Quando tira Daniel da cova dos leões, eu vejo como se tivesse ali uma entrevista, alguém perguntando para Daniel: o que aconteceu aí dentro? Que os leões não te devoraram? Eles não tentaram? Tentaram. Tentaram sim. Mas o que aconteceu? Daniel diz, está lá escrito no livro dele: o anjo desceu e amarrou a boca do leão. Fique em paz. Nós servimos a um Deus que ainda amarra a boca de leão. Tá aí a sentença para aqueles que acharam que seria o teu fim. A sentença para ele será
Interessante. Porque a Bíblia diz que a família, aqueles homens que levantaram contra Daniel, todos foram lançados na cova dos leões. E alguns deles olharam para o rei e disse assim, quando viu Daniel vivo, eles estavam festejando a vitória. E alguns deles olhavam para o rei e falaram assim, certamente encheu os leões, né? De alimento, de comida. Por isso que eles não fizeram nada com Daniel. A história diz que o rei manda jogar bastante comida para os leões. E a Bíblia diz que antes que aqueles homens tocassem ao chão da cova, ouviam-se estalos dos ossos deles nas mandíbulas dos leões. E você tem dúvida que Deus tem que cuidar de você? Jesus passou hoje para deixar essa palavra no teu coração e lembrar você que Ele nunca se esquece. Ele sabe qual é o seu nome, Ele sabe qual é o seu endereço, Ele sabe das tuas necessidades.